a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta semana o projeto da reforma da Previdência dos servidores públicos da cidade, conhecido como SampaPrev 2. No dia da aprovação do projeto, servidores foram atacados na frente do Legislativo Municipal. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Juliana Cardoso, que é vereadora pelo PT na cidade de São Paulo. Olá, vereadora Juliana Cardoso, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Aqui a todos e todas aqui da TVT. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o absurdo que aconteceu nessa última quarta-feira. Eu costumo dizer para a população que foi literalmente aprovado em cima de tiro, porrada e bomba e em cima do suor dos trabalhadores e servidores ativos, pensionistas e aposentados. Vereadora Juliana Cardoso, fala para os nossos telespectadores aqui da TVT e os ouvintes da Rádio Brasil Atual o que está em jogo com a aprovação desse projeto do SampaPrev 2 para os servidores públicos na cidade de São Paulo. Bom, primeiro que a gente precisa entender que eles estão colocando um projeto que fala sobre a reforma da Previdência, é um projeto muito vinculado àquilo que o Temer começou, o Bolsonaro também implantou em todo o Brasil e agora vem para os municípios. Então, essa reforma da Previdência foi aprovada por 37 votos favoráveis e 18 contrários. Eles conseguiram os 37 votos mínimos, né? Eles estavam com muita dificuldade, o governo, no primeiro momento, de fazer a aprovação. E ele entra com regime de urgência, portanto, ele tem apenas 30 dias de discussão e é uma reforma que mexe com a vida das pessoas. Então, foi muita irresponsabilidade a forma que foi colocada, até porque essa proposta ela vem para aprofundar muito mais uma crise, na minha opinião, financeira, nesse momento que nós estamos vivendo da sociedade, onde a gente está tendo muita miséria, fome, desemprego. Então, em 2018, já havia passado um SampaPrev que colocava 1% para 14%. E agora eles vieram com outro projeto de lei que trabalha não só com os servidores ativos e acima de 14% acima de um salário de 6.400. Agora, esse novo projeto, ele envolve funcionários que ganham acima de um salário mínimo e contemplando os aposentados e pensionistas que também vão pagar 14% em cima do fundo, né? E outra informação muitíssimo importante, eles colocam o fundo para iniciativa privada. Isso significa o quê? Que o fundo vai ser administrado por bancos privados para ter lucro em cima da vida dos servidores públicos. Então, acredito que não foi o melhor nesse momento para os servidores ativos, pensionistas. Desculpa, vereadora, você ia terminar? Não. Queria saber um pouco mais sobre os episódios, né, na data da votação, tanto na rua quanto dentro do plenário. A gente teve ali bate-boca entre alguns vereadores. Eu queria que você contasse um pouco para a gente do que isso vocaliza, de certa forma. Aquele vereador que é representante do MBL, por exemplo, que acabou quase atacando a vereadora Érica Hilton. Como que você pode, o que você pode contar para a gente sobre essa temperatura agressiva dentro do plenário e também da violência na rua, da polícia? Bom, primeiro que como é um projeto que mexe muito com a vida dos servidores públicos, eles estavam, a base governista estava muito nervosa, porque eles estavam com um número de votação muito baixo. Você vê que eles tiveram 37 votos. Então, eles estavam com muita pressa para poder conseguir aprovar rapidamente. E a oposição fez o seu papel aguerrido de fazer as obstruções necessárias dentro do regimento interno da Câmara.
E claro que você tem ali vereadores de extrema direita, vereadores que o tempo todo ficam querendo chamar os servidores públicos de vagabundo, os servidores públicos como privilegiados, e colocando numa situação bastante delicada esse servidor público que estava acompanhando na galeria. Então, a todo momento, nos discursos, né, da oposição, tanto do PT quanto do PSOL, eles ali tentavam o tempo todo tensionar, né, para poder fazer com que tivesse algum tipo de falta de decoro parlamentar. Mas a gente, nesse momento em que as vereadoras sobem na tribuna para poder fazer o debate e ver um homem vinculado ao MBL, vinculado a tipo de discurso, dizendo que os servidores públicos eram privilegiados, não em nenhum momento foi a forma que ele se colocou, tentando calar, né, a vereadora Érica, em outro momento eu, em outro momento a vereadora Luana. Então, várias vereadoras e vereadores o tempo todo tentavam ali fazer intervenções. Então, estava muito quente o plenário, muito intenso, mas porque também eles tinham pressa e a gente tinha o tempo todo que tentar segurar o máximo de projeto de lei para poder passar, porque a gente sabia que eles estavam com dificuldade de ter os 37 votos. Agora, vereadora, o que chama a atenção também é que desde a primeira votação lá atrás, que já envolvia o plano de previdência dos servidores municipais, havia muita mobilização dos trabalhadores e a Câmara meio que tratorou, passou por cima, e agora, nessa segunda votação do Sampa Prev 2, que envolve aí os servidores de distintas categorias dentro, os ativos e inativos do serviço público, é que os servidores da capital, de forma geral, estão sem aumento há muito tempo, e agora vem esse presente de Natal, digamos assim, presente de grego para o final do ano, que envolve aí subir na alíquota geral, de forma geral. Como que isso está repercutindo? Como é que está o diálogo com a sociedade para entender? E mais, essas ofensas contra os servidores, por exemplo, deste vereador do MBL que diz que os servidores são privilegiados, quando a gente sabe que mais de 80% dos servidores públicos do município não ganham mais do que 2 salários mínimos. Primeiro que esse discurso não é o discurso só da cidade de São Paulo, né? Essa política e essa reforma que eles têm feito previdenciária, eles estão, a partir do governo federal, a partir de Bolsonaro, indo para as cidades e para o estado. Então, eles têm usado o mesmo discurso de desqualificação dos servidores públicos e dessa forma, tentando convencer as pessoas que estão atendidas pelos servidores públicos que é isso mesmo, que está correto, que tem que cortar o privilégio. Só que quem que são esses servidores? Então, os servidores públicos são que fazem o atendimento do dia a dia das pessoas que estão na ponta. Então, eles ganham a partir de um salário mínimo e conforme você vai caminhando com os anos e com as categorias que tem que estudar, isso é bem importante deixar claro, que cada categoria que você sobe do servidor público não é fácil, você também tem que passar por uma prova interna e você tem que fazer cursos específicos para a formação desse servidor. Então, a partir de um salário mínimo, a contribuição vai ser de 14% desse salário. Então, você imagina que vai dar na média de R$140 que se inicia aí, que vai ser menos dentro do salário do servidor público. Isso dá para pagar ou às vezes uma conta de luz, ou uma conta d'água, ou ir no mercado, ou ir numa feira. Nesse momento que as pessoas estão precisando que os serviços públicos funcionem e que estão precisando muito de aumento de salário, que não aconteceu durante esses últimos 8 anos de governo Bruno Covas, que teve junto agora com o Ricardo Nunes, 8 anos não, desculpa, 5, são 4 mais esse ano, 5 anos, sem nenhum tipo de valorização a esses servidores públicos. Para vocês terem uma ideia, aumento sempre é 0,01% de aumento, quer dizer, não significa nada.
E outra, na pandemia, foram esses servidores que foram para cima, né? Desde educação, assistência social, servidores públicos que ficam dentro das suas prefeituras, secretarias, assistência social, saúde. Então, foram esses servidores que estavam na linha de frente da pandemia. E olha só, chega nesse momento que eles poderiam ser colocados como heróis de verdade, como a sociedade tem falado muito, eles foram punidos, né, com esse tipo de reforma da Previdência. Vereadora, queria saber agora, tecnicamente, dentro da política, da estratégia política da própria oposição, o projeto de lei do Sampaprev é um PLO, né, um projeto de emenda à lei orgânica, portanto não precisa da sanção do prefeito Ricardo Nunes. Começa a valer, então, em 120 dias. Quais as possibilidades, primeira pergunta, quais as possibilidades ou se há para reverter essa situação e quais as estratégias que a oposição está planejando? Bom, a gente tem agora colocado junto ao Ministério Público informações como, por exemplo, o Tribunal de Contas do município, que já fez um parecer dizendo que é um projeto de lei ilegal, a forma que eles colocaram ali tecnicamente o projeto de lei, eles fazem um Frankenstein, pega vários artigos da Constituição Federal, misturam tudo para poder dar dizer que estão dando uma diretriz. Não tem um estudo deste ano de 2020 falando exatamente o que aconteceu com o primeiro Sampaprev. E segundo, o relatório que eles colocam da FIA é um relatório que não passou por licitação. Eles contrataram diretamente. A gente sabe que quem tem interesse dentro da reforma da Previdência são os bancos privados. Então, isso também é um ponto que a gente está tensionando muito, porque se ele não passa por licitação, então isso significa que esse relatório é inválido, né? É de um interesse, e que quem pagou uma boa parte desse foram os bancos privados, como a gente já tem informação. Então, mesmo que eles ali tentem ter colocado a legalidade, esse projeto de lei tem vários pontos que nós estamos nos debruçando em cima deles para poder, junto com o Ministério Público, cancelar que esse projeto de lei seja sancionado pelo prefeito. Porque uma coisa que precisa ser clara aqui para as pessoas que estão nos assistindo, eles fizeram maldades com a população que não foi só com os servidores. Essa legislatura passou um aumento de 46% do salário do prefeito e foi 30% de cargos comissionados que serão criados, que dá em torno de 7.200 cargos comissionados. Então, eles dizem que não tem dinheiro para pagar os servidores públicos, porém fazem outras negociatas com muitos dos vereadores da base governista. E tem mais. Eles passaram em primeira votação o aumento do IPTU. Então, para você ter uma ideia, vai ter um aumento de 89% para as casas que têm até 60 metros quadrados na periferia. Reverteram. Quando a gestão Haddad fez o aumento do IPTU, era na lógica do quê? Quem paga mais, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, quem não ganha nada não paga nada. Então eles fizeram ao contrário, Robin Hood das avessas, colocando nos ombros da periferia mais uma vez o aumento do IPTU e diminuindo o IPTU nos lugares que são mais privilegiados da cidade. Então, a gente vê a ponto que esse prefeito, que já foi vereador da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, o quanto ele tem colocado um sofrimento ainda mais na vida da população da cidade de São Paulo. Tá certo. Vereadora Juliana Cardoso, vereadora pelo PT de São Paulo. Obrigada, vereadora. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigada e até mais. Até mais. E nos vemos em breve. Até a próxima. Com certeza, até a próxima.